Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja envolvendo os nossos corações. Nessa noite fria, em que temos a oportunidade de nos aconchegarmos através dessas vibrações maravilhosas que emanam de cada um de nós. Assim nós vamos sentindo esse calor fraterno, nós vamos sentindo esse amor que emana dos nossos corações e nós temos a condição de prestarmos atenção nas lições trazidas e também nos preparar para o trabalho espiritual da noite. Pois que a espiritualidade maior, esses grandes amigos se encontram desde o amanhecer no templo de caridade, ionizando o ambiente para nos receber. Nós precisamos fazer a nossa parte, trazermos as nossas vibrações. Agora, muitos poderão dizer, mais vibrações, mas eu tenho um problema. Problema todo mundo tem. É impossível uma pessoa dizer, eu não tenho problema. Problema todos nós temos. Mas, quando nós temos Jesus no coração, quando nós buscamos, através do Evangelho, as palavras maravilhosas desse Mestre Jesus, nós vamos nos fortalecendo cada vez mais. E através desta fortaleza que nós vamos buscar, esta fortaleza espiritual, é que nós temos condições de enfrentar os nossos problemas do nosso dia a dia. Porque quando os problemas surgem, nós dizemos, Senhor, Mestre Divino, nos fortaleça, nos dê ânimo, força e coragem para continuar sempre nesse planeta Terra, nesse imenso Brasil, fazermos a nossa parte como trabalhadores do Cristo. É isso que o Mestre espera de nós. Mas não sou eu que vou falar. Entendeu? Comecei, mas não sou eu que vou falar. Quem vai nos falar hoje vai ser o Rafael. Ele vai nos brindar com uma prece maravilhosa. Como sempre, nós aprendemos bastante. E hoje ele vai falar sobre Jesus. Jesus sabe, realmente ele sabe. Nós é que temos muito em que aprender. Vamos lá, meu Deus, nós e Deus. Então, gente, boa noite a todos, né? Já foi dado boa noite, muito bem dado, né? Por sinal. E a gente aqui está todos felizes por estarmos juntos, né? A gente estava aí, sábado passado, teve a Dona Maria da Graça fazendo palestra, uma boa palestra, né? Tivemos o Marcelo, o Fábio, Esmeralda, a Firmina, aquelas palestras todas boas, né? Que tem sido feita na casa, né? Palestras realmente que trazem entendimento, auxílio, amparo. E aí hoje eu vou tentar dar um pouquinho, né, do que eu sei, do que eu aprendi, né, dentro desta reencarnação, né, porque tem outras que a gente aprendeu e geralmente a gente aprende de um jeito ou de outro, né, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor, né, e aí a gente está nesta encarnação aqui para buscarmos aprender, fazer o possível para aprender com amor. Vou tentar fazer de uma forma bem resumida a palestra, né, por causa do tempo, e trazer para todos nós uma compreensão sobre o próprio tema que ela nos apresentou, que é Jesus, né? Jesus sabe. E quando falamos de Jesus, não podemos esquecer do que? Dos seus discípulos, dos seus apóstolos, né, Fábio? São os discípulos dos apóstolos, são espíritos que estiveram acompanhando Jesus. E se nós começarmos a prestar atenção, linkar esses discípulos junto conosco, estaremos vendo que eles não foram tão diferentes do que somos, né? Do que estamos vivendo nessas oportunidades do dia de hoje. Não vivemos o cristianismo redivivo, né? Essa doutrina espírita não é o cristianismo redivivo, o consolador prometido, como Jesus mesmo nos disse. Então estamos tendo a felicidade de sermos discípulos de Jesus. Todos nós, na humanidade, na verdade, podemos ser discípulos de Jesus. Só depende de nós querermos seguir o Mestre, né? Pois ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só irão ao Pai se for por mim. Então qual é o único caminho? É ele. E quando ele fala isso, gente, muita gente pode trazer isso até pelo egoísmo. Fala, você é orgulhoso, né? Egoísta, fala eu. Não é. É que ele está à frente de nós. Ele traz o exemplo vivo, né? Ele é o mais maduro dos espíritos que pisou a terra, né? O nosso mestre. Então o que ele faz? O mestre diz, se vocês quiserem aprender, tem que ser comigo. Vocês vão aprender com quem? Com quem não sabe? Não, temos que aprender com quem sabe.
E aí eu vou fazer aqui, para a palestra ficar assim um pouquinho mais animada, vou levar a gente lá para Pedro, né? Onde esteve, né, junto com Jesus. Pedro no comecinho ali, né, quando ele se envolvia com comércio, que estava trabalhando, né, que foi, né, conhecido lá, né? Tanto é verdade que Jesus, a gente sabe da história, né, salvou até a sogra de Pedro, né? Pedro não ficou tão contente na época, mas, né, brincadeira, a gente ficou assim, de Pedro, ele teve ajudando, né, ali a sogra dele, todo aquele negócio, e Pedro era realmente uma pessoa mais dura, mais brutalizada pelo ambiente que vivia, né? Era um pescador, né? Vivia no meio de um monte de pescador, imagina, no meio do mar, ali tendo que pegar peixe, e se não pegar, o negócio fica ruim dentro de casa, né? Os cobradores de impostos vêm bater na sua porta, como é que fica? Imagina, é uma gritaria toda, né? A gente imagina assim, aquela gritaria que fica um falando pro outro, vai, pega o peixe, puxa, chora ele. Então aquela coisa assim mais brusca, ele era brusco. E Jesus estava fazendo, né? Ali pro seu trabalho, estava se envolvendo com as pessoas necessitadas, e ele chamou Pedro, né? Seu discípulo que estava sempre ao seu lado, e disse: Pedro, preciso que você vá à casa de Jeremias, né? E essa história que eu vou contar está na Cartas e Crônicas de escrito por Humberto de Campos, nosso irmão X, né? Então o que acontece? Jesus fala: eu quero que você vá à casa de Jeremias, pois ali a sua filha Sara está passando por muita dificuldade, está passando por muitos problemas de saúde. Gostaria que você fosse lá para assisti-la, para ajudá-la. E assim foi Pedro, né? A gente imagina, né? Você imagina Jesus chegar para a gente: vai lá, vai fazer um trabalho. A gente vai, né? Tudo contente, né? Quando a gente fica contente também quando vai fazer algum trabalho, e a gente vai correndo para fazer um trabalho, não é assim? A gente tem aí os trabalhos da casa, entrega de cobertura, entrega de comida, né? Campanha. Aí a gente vai fazer, opa, vamos lá, todo mundo alegre, né? A gente vai alegre, vou fazer a caridade, vou ajudar o próximo. E Pedro foi, nesse mesmo pensamento que a gente tem aqui, né? Ele foi a caminho da casa de nosso irmão Jeremias. Chegando na casa de Jeremias, ele bateu a porta, né, lá de Jeremias, e ele estava ali num paiol, né? Num paiol bebendo, né? E com uma serva do lado, aí em condições assim não muito favoráveis, em condições meio promíscuas, né? Então Pedro chegou, e aí ele, por estar meio embriagado, ele chega e fala assim: o que você quer aqui? Aí ele chega e fala assim: eu vim em busca de ajuda da Sara, a pedido de Jesus. Aí ele, né, já alcoolizado, né, não respondendo muito por si próprio, né, deve ter junto um monte de obsessor, a gente sabe disso, né, chegou e falou: ela tá para lá. Mandou ele seguir o caminho, né, em busca dela. Aí ele foi, né, atrás do filho mais velho, que ele falou, ele foi no cômodo e encontrou o filho mais velho, que era o Zoar. Aí ele chegou ali para o filho mais velho, e o filho mais velho estava nesse jogo de azar, né? Estava jogando jogos de azar, né? Fazendo coisas que não eram boas, né? Que não eram legais aos olhos dos homens naquela época, né? Principalmente esses jogos de azar, você perdia muito dinheiro, né? Aí ele fala: onde está, não sei o que. Ele também meio ríspido, chega para ele e fala assim: não sei, vá lá no outro quarto, no outro caminho aqui, que você vai achar ela. Aí ele foi de novo, Pedro foi, né, paciência, eu vou chegar lá um dia, né? Aí chegou diante de um instante que ele foi procurar, mas não era ainda, era a mãe de Sara. Aí a mãe de Sara estava ali, estava brigando uma criança, porque ela estava quase batendo na criança, estava realmente agredindo a criança, porque ela tinha comido o figo dela lá do local que ela estava. Mas aí a criança falou: não comi o figo, quem comeu o figo foi a galinha, o galo estava solto, né? Ou essa é a verdade da criança, a gente não sabe, né? Mas que figo é gostoso, né, gente? Mas enfim, ele estava lá, chegou naquele instante ali, olhou, aí ela meio brava também falou: ele está no outro canto, né? Ele está para o outro lado. Aí ele vai também, mais uma vez, procurando. Aí encontra, não ainda Sara, o filho Josué. Chega ali, Josué está o quê? Furtando algumas coisas, né, da família. E ele, revoltado, parte para cima de Pedro, falando assim: mas o que você está fazendo aqui? Não sei o quê. Aí o Pedro chega: não vim em missão de paz, né? Não vim aqui para brigar com muito sacrifício. Ele conseguiu então que estivesse acalmando o Josué, né? E aí
o que ele fez? Ah, a Sara está para lá. Aí ele falou, oh, meu Deus do céu, como tá difícil, né, chegar nessa Sara, né? Aí foi lá, tal, encontrou a Sara. Oh, alegria, né? Aí ele encontrou a Sara. Quando ele encontra a Sara olha para ele, começa a se lamentar, xinga, blasfêmia, né? Fala um monte de palavras, né? Bem agastadas, assim. Aí ele pega e fala assim, essa casa não está preparada para receber, né? O nome de Deus aqui. Todo mundo conturbado, eu vou me embora, né? Perdeu a paciência, que na época Pedro já não tinha muito, né? Então ele perdeu a paciência e falou, foi embora daqui, vou ficar aqui, né, ouvindo coisas, né? E foi embora. Aí indo embora encontra Jesus. Jesus já no final da tarde, já, né, tinha trabalhado, né, ajudado muitas pessoas, como a gente sabe, né, sobre o seu caminho. Aí ele chega para Jesus e fala, tipo, mestre, eu fui até lá, cheguei diante deles, mas não dá para passar a palavra de Deus, eles não merecem. Eu vou falar para você, Jeremias, né, que era o pai, é um alcoólatra, né? Né, vive na sexualidade, o outro nos jogos, o outro não respeita as próprias crianças, né? Vive, que é a mãe, né? Vive fazendo, agredindo as crianças para fazer isso. E aí o mestre Jesus continuou, né, naquela sua simplicidade, na sua singularidade, continuou fazendo o que ele estava fazendo. E aí Pedro, insatisfeito porque ele não respondeu, mas mestre, o que você acha disso? Aí o mestre responde, né, para ele, né? Ele fala assim, tudo o que você me conta, eu já sei. O que eu pedi para você fazer é para ir até lá, para atender, mostrar auxílio, amparo diante das suas enfermidades, diante do que eles estavam precisando viver. Ou seja, eles estavam precisando do quê? De amparo, de auxílio, de ouvir, de falar, né? Então o que Pedro fez? Deixou de aproveitar muitas oportunidades de levar a palavra de Jesus a todos aqueles que ali estavam. Por quê? Ele achou de que ele, através daquele momento, poderia estar apartado daqueles irmãos porque eles pensavam diferente deles. Porque era alcoolizado, outro porque jogava, porque outro vivia na sexualidade. E o que a gente mais se engana, né? Trazendo isso para o nosso convívio, trazendo isso para a nossa prática, para o nosso mundo, é onde a gente mais se deixa levar, né? Porque a gente acha de que por ser espíritos, por espíritas, por sermos cristãos, ou por qualquer religião que seja, nós temos que ser diferenciados dos outros que vivem na sociedade ou que passam por problemas. E Emmanuel nos fala, nós não podemos e não devemos nos apegar ao pecado, mas lembrarmos que existe um pecador, e é o pecador que temos que salvar, ajudar, amar, servir, né? Doar de todo o nosso coração. E para nós conseguirmos, diante dessa história que foi apresentada por Monchis, viver, começar a crescer e evoluir em nossas vidas, nós temos que entender como Emmanuel mesmo nos falava, ninguém progride sem alguém. Ninguém progride sem alguém. Nós precisamos, assim como o Emmanuel também nos fala, socializarmos. Nós precisamos nos socializar. Isso em qualquer ambiente que a gente esteja, na nossa casa, no nosso trabalho, na casa espírita, na casa religiosa. Nós precisamos nos socializar. De diversas formas, não importa como seja que estejamos a nos socializar. Assim, às vezes nós não conseguimos, né, penetrar no coração daquele irmão, mas podemos silenciar, orar por ele. Nós podemos estar vivendo a oportunidade de falar algo que seja profícuo, que seja proveitoso. Eu estava estudando isso daqui, esses dias na casa espírita, ocorreu aqui na casa, ocorreu uma situação muito interessante. Tinha um irmão, né, que estava no trabalho aqui na casa, né? E isso não importa quem seja, quem não seja, o importante é o trabalho. O irmão que estava na casa. E tinha uma moça que ela estava, né, um homem difícil, né, uma das trabalhadoras da casa. Todos nós temos momentos difíceis, né, estamos na Terra, estamos na caveira evolutiva para isso, né. E aí o que acontece? Ela estava a chorar. E aí o que acontece? Esse irmão chegou até ela e disse: você está bem? Precisa de alguma coisa? Se você precisar, estou aqui. Pronto, seguiu. Foi embora. Passou-se uma semana,
esta pessoa chegou para este amigo e disse: eu não te disse nada, mas só as palavras que você me disse me confortaram minha alma, confortaram meu coração, porque eu senti que existe uma pessoa que se importa por mim, se importa pelas minhas dificuldades, se importa pelos meus problemas. E o que a pessoa disse para ela? Disse: é isto que importa, é isto que vale, é isto que precisamos entender. E é por isto que a lição nos fala. Jesus sabe. Nós muitas vezes levamos a pensar assim: ah, mas o irmão é orgulhoso, é vaidoso, é prepotente, é arrogante. Aquela pessoa não, né? A gente se prende por estas coisas pequenas e aí a gente pega e lembra-se de Pedro. Pedro levou isso para Jesus. Jesus disse que tudo sabia. E nós vamos fazer o quê? Um relatório para mostrar a Jesus também? Para que Jesus esteja nos falando, eu já sei? E então o que temos que fazer? Olhar o erro da pessoa. Não significa isto que não precisamos ou não devemos e não estaremos entendendo que o mal existe, que ali a pessoa está passando por problemas e que aquilo está lhe prejudicando, não é? Mas nós temos que ver aquilo, ajudar naquilo que a pessoa nos concede dentro do que nos é permitido, sem invadir, sem machucar, sem magoar, sem ferir, como Jesus queria. Então, nós precisamos fazer um relatório para Jesus? Ou Jesus já sabe? Será que as coisas que estamos fazendo do nosso mundo, ou as coisas que estamos vivendo, já não é sabido, ou já não sabe Jesus de tudo que vamos passar? Se Jesus foi o arquiteto divino e maravilhoso, como nos diz Bezerra de Menezes, né, que nos trouxe informação à Terra como assistência de outros espíritos crísticos para que ela esteja fazendo seu movimento de rotação, translação, que a vida mineral, vegetal, animal se estenda por toda a Terra, para que ela seja fecunda em todos os aspectos da fecundidade, da sexualidade, dos reinos mais primordiais, menores, até os elementos mais complexos do universo, do mundo. Então, se ele sabe tudo isso, por que ele não vai saber quem é? E quando Pedro se refere a ele fala: tudo isso já sei, e tudo isso sei, e não é de hoje. Jesus fala a Pedro. E aí a gente começa a pensar: por que ele fala não é de hoje? Nós que somos espíritas sabemos as inúmeras diversas encarnações que vivemos. Quantas vezes já reencarnamos, erramos, e Jesus está insistindo sobre nós. Está insistindo sobre ajudarmos, sobre assistirmos. E nos momentos de maior dificuldade, a gente acaba se deixando levar pelas próprias questões humanas, nossas, né? E acabamos deixando muitas vezes nossos corações partidos, nossos corações ainda sugados pelas vicissitudes do mundo. Tanto é que eu quero trazer para vocês também até uma visão paulina sobre a questão, né, de Paulo de Tarso, né? Visão paulina, né? Legal, né? Uma visão de Paulo de Tarso, em que a gente às vezes reclama, né? Vem uma dificuldade no mundo, né? Aí a gente chega assim, uma dificuldade no mundo, puxa, perdeu o trabalho, nossa senhora, perdeu um ente querido, ou então estamos passando por dificuldades, ou então passamos por dores, passamos por problemas de saúde, né? E aí a gente começa a pensar: nossa, como é ruim, como é difícil, como é realmente exaustivo, né? E Paulo, ele sempre nos fala: seja grato, dê graças a tudo que tendes, né? E aí a gente começa a pensar, né, nas questões em que Paulo fazia. Pois Paulo, quando chegava à presença de alguns irmãos de jornada, o que ele fazia? Ele não dizia assim: nossa, isso está ruim. Ele falava: obrigado, Jesus, por me apresentar este problema em que devo passar por ele para superar as minhas dificuldades. Olha que diferente. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus, por passar por esses problemas para superar as minhas dificuldades, para superar as minhas aflições, para superar as minhas vicissitudes. E Jesus sempre nos dá essa oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade através de inúmeras provações. E tanto é verdade de que nós reclamamos às vezes assim, né? Poxa, perdi um trabalho, perdi uma doença. Claro, são coisas realmente que nos
pega, né, que nos faz realmente muitas vezes perder aquela motivação, às vezes sentir-nos derrubados. Mas aí a gente vai lá em Paulo, e até trouxe uma história de Paulo, quando Paulo está em Coríntio, né? Paulo de Tarso está lá em Coríntio, trabalhando, né? Fazendo o seu trabalho começa a crescer, né? E aí o que acontece? Os judeus começam a se sentir incomodados, porque os judeus viviam os momentos mosaicos, né? Vivia sobre as regras de Moisés. Então, que são, na verdade, foram importantíssimas, né? Que é a primeira revelação, né? Segunda revelação, Cristo. Terceira revelação, a doutrina espírita, né? E o que acontece? Ele começou, né, a progredir, falar, né, levar à frente tudo que tinha, né? Todo o seu conhecimento, que a gente já conhece, né? Quem não conhece, leia Paulo Estevão, que é um livro maravilhoso, que eu vou falando aqui, mas minhas palavras, coitadas, né, são parcas, simples, perto da grandiosidade do livro, né? Da grandiosidade da fala de Emmanuel, né? Emmanuel é maravilhoso, né? Em sua fala. Então os judeus começaram a perseguir Paulo, começaram a ir atrás de Paulo, começaram a trazer realmente aquele instante que queria que Paulo fosse preso. E aí eles levaram, né, a conhecimento, né, do representante romano da época, né, o Cênico, né, que era irmã de Sêneca, né, o Cênico na época, que na verdade Emmanuel fala que ele era uma pessoa muito boa. Só que aí ele falou assim, poxa, tá tendo muita reclamação, fizeram um relatório dele, né? Fizeram um relatório como o Pedro fez, só que os judeus fizeram um relatório de Paulo, né? Só que era uma mentira, né? Tudo que falavam dele. Aí chegou e falou assim, então, vamos prendê-lo pelo menos, né? Aí os judeus, não precisa, pode deixar que a gente mesmo prende, né? Aí foram lá, né, levando alguns soldados, né, romanos, eles chegaram lá na hora, estava ele falando aos cristãos, e os cristãos, a maioria deles ali que estavam, eram cristãos jovens, né? Cristãos que estavam começando, né? E aí Paulo começa a falar, e aí eles entram de sopetão e dizem para Paulo, fala assim, você está preso. Aí pronto, né? Rebelião, né? O pessoal, os cristãos estavam lá, novos, vamos partir para cima desses caras, não vamos deixar eles levar ele não. Que história é essa, né? Ele não fez nada, que papo é esse, né? Mais ou menos assim, né? E aí Paulo com aquela voz, né, forte, né? Aquela voz enérgica diz, não, meus irmãos, este é o testemunho que eu estou sendo levado, nós estamos sendo levados, é o testemunho em Jesus, Jesus não está se colocando à prova. E aí, é uma mentira, né? E aí o que acontece? Ele realmente vai, né? E os soldados, vendo que Paulo se tornou, né, com aquela sua energia maravilhosa, tranquilizou o ambiente, né, se sentiram ameaçados, porque eles também sentiram aquela energia de amor de Paulo, que eles pegaram e fizeram, deram uma chicoteada no rosto de Paulo, bem perto da sua boca, né, aí depois começou novamente os cristãos a ficarem nervosos, né, aí ele disse, meus irmãos, calma, estou indo para o testemunho, me levem, e algemam ele, e ele leva, depois ele sai, né, que é com a proteção dos próprios romanos na época lá, que não deixaram ele lá muito tempo. Mas é isso, né, que eu quero passar. Ele esteve sendo julgado por uma coisa que ele não fez, porque ele estava levando o amor, estava levando o amparo, assistência, o cristianismo para as pessoas, e mesmo assim ele não vociferou, não reclamou, ele disse, é um testemunho, estou aqui para testemunhar por Jesus. E às vezes eu sei que isso é difícil, né? Não estou falando que é fácil, mas nós queremos viver em Cristo, mas não queremos testemunhar em Cristo. Nós não queremos nos sacrificar para Cristo. Queremos viver da abundância humana. E Jesus não nos traz a abundância humana. Ele quer nos mostrar a abundância espiritual. Como Paulo nos diz, tanto na abundância quanto na penúria. Temos que seguir Jesus. Mas quando ele fala abundância, não é só abundância da matéria, é abundância do espírito. Ou seja, mudarmos interiormente, fazermos algo, né, que faça com que estejamos fazendo melhor, modificando as nossas características humanas, né? Que estamos presos às nossas vicissitudes, né? Ou às vezes quando a gente vai criticar alguém, às vezes quando a gente vai falar mal do irmão, né? A gente, né, vai falar alguma coisa, a gente lembra lá do Chico. Lembra do Chico Xavier? Chico Xavier chegava e falava assim, alguém falava mal para ele do Chico, né? Chico, poxa, aquela pessoa, não sei o quê. Aí ele falava, mas é um bom pai. Não sei o quê. Não, né? Teve uma vez que, eu não sei se vocês lembram dessa história,
Que a pessoa estava pegando a fila para a cesta, só que ela estava passando pela segunda vez na fila de pegar a cesta. E aí ele pegou assim, aí já viu alguém lá, ó, Chico, tá indo lá pegar a cesta pela segunda vez. Aí Chico, tudo bem, minha filha, tá pegando a cesta, já se preparando para outra vida, que vai pegar de novo, né? Não quer dizer, ele naquele entendimento dele já sabia que não tem problema, né? Assim, não se desesperava, né? Não criticava. E às vezes a gente é assim, né? A gente quer ver sempre o lado negativo, o lado das pessoas que sempre é o ruim, né? A gente olha assim e fala assim, poxa, estou na graça, né? Coordenadora do estudo, ela é enérgica, né? Mas tem um coração bom, assim, é uma pessoa amável, né? Quer o melhor, quer que a gente estude, quer que a gente melhore, quer que a gente seja bons médicos, assim, quer que a gente esteja crescendo espiritualmente, não é assim? Né? A tia Fátima, né? Toda alegre, contente, né? Vive dando risada para todo lado, mas traz também as suas tristezas dentro do seu coração, traz também as suas angústias, mas se supera através da sua força de vontade. Isso eu estou dando exemplo delas, mas cada um de nós temos as nossas. E quando formos olhar para um semelhante nosso, um irmão de caminhada, que olhemos dessa forma, olhemos como ele melhorou, como ele está progredindo, como ele já está melhor, não é isso? Como ele conseguiu chegar a tal ponto? Através de Jesus, através do testemunho, né? E João mesmo nos fala, ele bem sabia que havia um homem, né, que seria João Evangelista falando, ele sabia muito bem que Jesus haveria de ver no homem a maldade e mesmo assim ele veio à terra, né? Ele sabia de que estaria ele sendo prejudicado, sendo crucificado, sendo de tudo, né? Mas mesmo assim, ele esteve realmente trazendo a sua vinda à Terra para nos ajudar. E é engraçado que, olha só, como é interessante, a gente se impressiona muito, né, com as coisas do mundo. Nós nos impressionamos muito quando a gente ouve, né, televisão, rádio, né, até que os espíritos, né, de luz, né, os mentores dizem para nós, né, mudemos a nossa frequência, né, nossa sintonia, né, olhemos, né, menos internet que sejam prejudiciais, né, porque a gente virou porque eu não sei se vocês sabem, mas a internet, né, ela é viciante, porque ela traz para a mente, ela traz aquele saciar, né, provisório, né, libera uma endorfina rápida, e você consegue ali, né, saciar, e aí se você não está satisfeito, você já rola para trás, não é assim? Você já vai rolando, aí você vai saciando e deixando a sua mente viciada, né? E quanto mais você olha determinado assunto, a internet já está ligada praticamente à nossa mente, não é assim? Porque você vai olhando, ela vai dando aquele assunto, e ela vai projetando. É claro que a internet não é ruim, ela é excelente, né? Eu, por exemplo, adoro assistir Arthur Valadares, eu gosto de assistir Divaldo, eu gosto de assistir as palestras do YouTube que a gente grava aqui na casa, são muito bons, são muito boas as palestras, bom que a gente ouve, mas a gente tem que tomar esse cuidado, como tudo na vida, a gente tem que tomar cuidado ao termos um carro, porque se não soubermos usar, podemos batê-lo, a gente tem que tomar cuidado ao estarmos diante dos nossos amigos, né, diante dos nossos filhos, para educá-los, para não perdê-los para o mundo, para as vicissitudes, para as drogas, não é? Para momentos que sejam de negatividade, né? Ensinar nos nossos filhos que existem pessoas boas, existem pessoas más, existem essas pessoas más que hoje elas são ruins, mas amanhã não serão mais. E que mesmo elas sendo ruins, que possamos olhar para o lado bom que elas têm dentro delas. E mesmo que nós não possamos nos aproximar muitas vezes das pessoas que querem nos prejudicar, não tenhamos sentimentos de maldade, não tenhamos sentimento de ódio, de rancor por aqueles irmãos. Lembre sempre das palavras de Emmanuel, é o pecado, não é o pecador. O pecado está ali assolando a alma daquele irmão, uma sola nossa. E às vezes quando vi essa lição, eu fiquei pensando bastante, às vezes a gente fica assim pensando, poxa da vida, né? Quantas coisas ruins, quantas coisas negativas, quantas coisas prejudiciais, né? A gente para pensar e fala assim, mas espera aí, né? Que eu me impressiono tanto, sei que sou ainda uma alma pequena, somos, né? Mas Jesus não se impressionou com nada. Jesus
exaltou, mesmo depois de ser crucificado, ele ainda voltou, né, se materializou, ressuscitou, para estar falando com seus discípulos, que ali tiveram tudo largado ele, tinham saindo correndo. Quem de nós que estaríamos voltando a ficar ao lado daquelas pessoas que nos viraram as costas? Quem de nós acreditaríamos realmente naqueles irmãos que muitas vezes nos deixaram para trás? Ele mesmo assim acreditou, ele mesmo assim fez o possível, ele mesmo assim ajudou. E esta ajuda dele está até hoje sendo lançada para nós, né? Está sendo realmente remanejada pelas religiões do mundo, por todos. E isso é importante que entendamos. É importante que não critiquemos a nossa a religião do próximo, mas que mantemos a lei de mesa nossa, em que mantemos as propriedades dela, que ela existe, não misturando, mas também respeitando o que os outros têm, pois é assim que o nosso aprendizado será feito, é assim que a obra será levada. O que é que Jesus nos ensinou? Para plantarmos a semente do amor, mesmo que a terra ali esteja em solo árido, né, em solo seco, mesmo assim Jesus nos diz o quê? Are a terra, busque lavrar a terra como um bom lavrador. Jesus foi, igual Emmanuel diz, mestre, professor, lavrador, né? Carregou a enxada. Ele foi, na verdade, tudo para nós. E nós que temos que lembrar de que ele andou, né, junto com os pobres, com os mendigos, com os miseráveis. Tanto é verdade isso que tem até no livro, até marquei aqui, no livro Fonte Viva, que Emmanuel fala justamente sobre isso, em que a questão de das nossas inferioridades, um dia elas vão se transformar, pois as nossas inferioridades nada mais são do que virtudes recolhidas. Vamos lá, por exemplo, para nosso irmão Zaqueu. Zaqueu era avarento, eu não queria saber de nada, não queria ajudar ninguém. Encontrou Jesus, acordou para Jesus, doou metade da sua fortuna, não foi assim? Levou auxílio para muitas pessoas com o dinheiro que ele tinha. A gente vai em Madalena, né? E o próprio Emmanuel diz que foi uma das maiores conquistas, ou uma das maiores reviravoltas que ela já viu na humanidade. Pois ela mudou, pois ela vivia com gênios do mal, né? Quem já assistiu The Chosen aqui vai lembrar disso, tem uma parte legal falando de Madalena. Ele, que é o escolhido, né? Aí ele fala assim, ela viveu no mal, com gênios do mal, né? E Jesus se aproximou dela sem medo, sem qualquer tipo de preconceito. Ele chamou pelo nome, né? Maria. Então, ela acordou naquele exato momento para Jesus. Ninguém chamava mais ela pelo nome, né? Então, naquele instante, ela acordou e entendeu que Jesus, olha que interessante, começa a ver que interessante, o que é mal se tornou bem, o que é pecado, não está inflamando o pecador. Nós estamos, e eles reviveram novamente. O Pedro era duro, era intransigente, né? Ele se tornou o quê? Um dos discípulos mais paternais que tinham, paternal, acolheu a todos, ajudou a muitos, né? Paulo era fanático, perseguia os cristãos, fazia o mal para todos. O que ele fez? Ele trouxe realmente o cristianismo, lutou, foi chicoteado, né? Morreu ali no final da sua vida, né? Decapitado, mas levando o amor de Jesus, acreditando nele, né? Judas, né? Judas nesta reencarnação não conseguiu, mas depois da Idade Média, como Jonadab, que ele conseguiu, levou a palavra de Jesus, né? Nos ensinamentos. Quem quiser pode ler o livro do Leon Denis, Jonadab Médium, né? Pega esse livro, é muito lindo também, eu sei que se vocês já leram, se não leram é muito bom. Tomé também nos fala muito dele, né? Depois, mas a gente vê que ele tinha uma falta de fé, tudo que tinha que provar, né? Provar tudo direitinho para ele, por A mais B. Depois ele se tornou também muito fervoroso. E assim, né, gente? Como é que a gente vai lutar, como a gente vai fazer, como a gente vai melhorar diante dessas condições? A caridade, né? A gente levar a caridade para aqueles que precisam, a caridade para aqueles que estão ali. Mas, como o Arthur Valadares fala, não é meia caridade, sabe? A gente leva a meia caridade. A gente faz assim, a gente começa doce, depois azeda, no finalzinho azeda, né?
Então a gente começa doce, a gente começa ajudando, a gente começa fazendo bem, chega no finalzinho a gente azeda. Quando a gente tá doce, aí quando entra a gente, aí a gente azeda. Aí entra nosso personalismo, a gente critica, mas você já ajudou até ali, por que você vai criticar no final? Ah, mas ele fez isso, fez, depois já... Ah, mas aquela pessoa mereceu passar por aquilo, não é assim? Aquele irmão tá ali porque merece, não é assim que a gente fala? Ah, mas tá sentindo dor porque foi ruim, não é assim que a gente fala? Tava docinho, gostoso, a gente vai lá e azeda no final. Então esta é uma caridade que é uma caridade feita meia caridade. A caridade inteira é doação por tudo que fizemos. Temos uma oportunidade de fazer a caridade, vamos, né? Estamos lá com os nossos irmãos lá, né? Os moradores de rua, vamos ajudá-los, vamos, claro, né? Diante do que se possa fazer, né? Conversar, né? Dar-nos assistência. Estamos aqui na Casa Espírita, vamos ajudar uns aos outros. As pessoas estão precisando falar, se estiver procurando amor, carinho, ajuda, vamos ajudar. Se estiver procurando reclamação, vamos falar da palestra, vamos falar que Jesus tudo sabe, que não precisa ficar reclamando tanto que as coisas vão melhorar, Jesus já sabe de tudo, vamos ajudá-lo. Então não vamos olhar os defeitos, mas vamos olhar as virtudes, né? As virtudes. E para acabar aqui, gente, eu só vou falar do Paulo, quando ele vai, não sei se vocês lembram, mas se vocês não lembram, leia o livro Paulo Estevam, que ele fala assim que eles estavam, né, num deserto. Ele estava no deserto quando ele muda de Saulo para... quando ele está ainda como Saulo, na verdade, né, não está como Paulo. E aí ele passa por momentos difíceis, né, que ele vai à casa de Gamaliel, né, Gamaliel, ele vai para casa de Gamaliel e depois ele volta, né? E aí ele vai para casa do pai dele, o pai dele não aceita ele, né? Repudia ele, fala que ele não, depois que ele aceitou Cristo, para ele não era o filho mais dele, né? E quem sabe Paulo, né, que era Saulo na época, antes de caminho de Damasco, ele foi uma pessoa bem intransigente, né? Severa com os cristãos, né? Prejudicou muita gente, né? Perseguiu os cristãos. E aí ele fala, não tem mais ninguém para ir, onde eu vou? Para onde eu vou? Aí que vem na cabeça dele, vai para a casa do caminho, Jerusalém, onde estão os irmãos cristãos que você perseguiram. E quem é que estava lá? Pedro, Tiago, Filipe, né? Os apóstolos, discípulos de Jesus. Aí ele chega lá, né? Né? Mirrado, já cansado, né? Já estava sujo. Ele bate a porta, né? O auxiliar da casa vem, né? Abre e diz assim, oi, tudo bem? Ele se espanta, né? Fica até branco, fala, eu sou o Saulo. Aí ele já, meu Deus do céu, o que eu falo agora? Ele falou, eu vim falar com Pedro. Aí ele diz, o que eu falo, né? Eu falo que Pedro tá, eu falo que Pedro não tá. Se eu falo que tava cliente, faz uma bagunça, você não fala que tá. Aí ele fala, só um minutinho, eu já vou lá dentro e já volto. Aí ele foi lá para dentro e aí conversou com todo mundo, falou com Pedro, falou, né? Aí o Tiago também, né? Que era oposto, né? Até que depois a gente vai ver na história que ele era... tinha algumas ideias diferentes, né? Então virou praticamente dois partidos ali, né? Duas separatividades, né? Entre uns que queriam que Paulo ficasse e outros não. Pedro queria, né? Barnabé queria, né? João queria, né? Tiago não queria, Felipe não queria. E aí chegaram até a falar, mas meus amigos, a gente tem que tomar cuidado. Que Jesus fala, o lobo disfarçado de ovelha. E eu achei muito bonito, eu quis trazer isso pra gente refletir. Porque ele falou assim, cuidado, é o lobo disfarçado de ovelha, né? E todo mundo falou, não podemos, ele vai entrar aqui, vai destruir, né? E Jesus nos dizia isso. Aí Paulo, né, intuído, né? Realmente já maduro, né? Já mais sereno, né? Como eu falei lá no começo. Olha lá, trouxe Pedro no começo, estou trazendo Pedro no final. Pedro chega e diz, mas o que faremos? Jesus fala, realmente, né? Temos que tomar cuidado com os lobos vestidos em pele de ovelha. Mas o que faremos com o lobo? Vamos exterminá-lo? Ou vamos aplicar a domesticação? E aí eu olhei e falei assim, nossa, muito profundo. Isso para mim mexeu muito mesmo, porque às vezes a gente olha, né? E fala, poxa, mas eu persigo, eu afasto aquele irmão ou eu ensino as palavras de Jesus? E aí, né, claramente foram lá, pediram para ele voltar no outro dia, enquanto eles faziam essa discussão. Aí Barnabé depois foi buscar, né,
como toda a história, né? E aí ele acaba ficando ali na cama onde Estevão vivia, né? Porque ele matou, né, Estevão, né? Então, quer dizer, ele ficou na mesma cama que Estevão, foi um grande cristão, mas aí a gente se pergunta, se Pedro não tivesse recolhido Saulo na época, né? Ele estava modificado ainda, estava modificado, mas não tinha mudado o nome. O que seria dele? Não é melhor a gente, de vez em exterminar, né? A gente domesticar? E quando a gente fala de domesticar, a gente não fala domesticar ao próximo, não. A gente não fala assim, vamos domesticar vou domesticar o Fábio, vou domesticar, né, o Rafael, vou domesticar, não, o Rafael sim, não, Rafael tem que domesticar. Mas assim, temos que domesticar a nós mesmos, entendeu? Não é querer domesticar, tanto é que isso é claro, né? Eu não sei se vocês lembram o livro Renúncia, Damiano, né, que é o padre, né, que é o Emmanuel, né? Ele fala para Alcione, né? Ele diz para Alcione, ainda existem muitas feras na Terra. Antigamente eram as feras, eram os leões, né? Eram na verdade aqueles que atacavam. Hoje em dia as feras somos nós que nos atacamos. Então quem é o lobo? Somos nós. Quem precisa de domesticação? Somos nós. Quem precisa de auxílio? Somos nós. Como podemos domesticar algo ou alguém se nós não conhecemos o método da domesticação? Se nós não perdoamos, se nós não amamos, se nós não reverenciamos o Mestre em todos os seus exemplos, em toda a sua virtude, não é assim? A gente sabe que quando a gente chega na Terra, a gente tem as dificuldades, mas a gente também sabe que antes de chegar na Terra, nós não pedimos para nascer, sabia? Nós imploramos para nascer. Isso é uma coisa que a minha sogra falava para minha esposa. Ela vai não pedir para nascer. Aí ela falava, não filha, você não pediu para nascer, você implorou para nascer. E aí ela pegava e falava, agora que ela é mais, né, é mais velha, né, não velha, né, senão não tá gravando, né, vai dar ruim, né, já tá uma moça já, né? Então quer dizer, ela agora entende de que, na verdade, ela não entendia que o que ela pediu era um retorno para a Terra. Nós imploramos para vir na Terra, mas quando a gente se afronta com as dificuldades, nós queremos recuar. É daí onde saem as depressões, daí onde saem os suicídios, daí onde saem, né, as perseguições internas nossas. É onde a gente tem que cuidar por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, por todos que estão à nossa volta, perdoando. Se alguém nos chega estúpido, grosseiro, nos falando, muitas vezes criticando-nos, silencie. Faça o que a gente ouve em muitas plaquinhas aí. Silêncio, como meu pai dizia, silêncio não é uma prece. Você pode estar em silêncio e pode estar pensando um monte de bobeira, né? Ele falava. Então, não, silêncio e uma prece. É muito diferente. Então você silencia e faz uma prece. Não silencia e fica revoltado. Silencia, faz uma prece. Silencia, lembra de Paulo. Silencia, lembra de Pedro. Silencia e lembra do Mestre Jesus. Pois o que eu estou a apresentar hoje aqui, gente, está acabando, mas o que estou a apresentar aqui não é meu, é do Emmanuel, é do André Luiz, é dos discípulos de Jesus, né? Do Evangelho, é do Fonte Viva. Então, não é meu. Então é de quem? É dos Espíritos. E aí, se formos perguntar para os Espíritos de luz, o que eles nos falam, esses anjos? Isso não é meu. Isso é de quem? É de Jesus. Por quê? Porque Jesus tudo sabe. E hoje, gente, para encerrar totalmente, queria até trazer uma frase de Meimei, mas não vai dar tempo, mas para encerrar, eu queria lembrar a vocês que ontem, por isso que eu trouxe a parte de Jesus, né? Porque Bezerra, que ele gostaria que eu falasse muito dele, né? Mas ele não se importaria tanto, ele preferiria que eu falasse de Jesus. Então ontem foi 29, né, de aniversário de Bezerra de Menezes, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Então eu quero, toda vez, a gente dar uma salva de palmas para o palestrante. E a gente sabe de que hoje é salva de palmas
é para o Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos assiste, tanto nos ama, tanto nos ajuda, tanto nos serve. Que Deus abençoe a todos nós e uma salva de palmas. Obrigado pela paciência.